na parte de segunda-feira, cinto e couraça. O cinto da verdade e a couraça da justiça. Vamos ler Efésios 6 e o verso 14. Aqui diz: estejam, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é a verdade? Se nós temos que entender o que é o cinto da verdade, nós temos que saber o que é a verdade. Abra sua Bíblia em João capítulo 18 e o verso 33. João capítulo 18 e o verso 33. Vamos ler juntos. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Queridos, o ponto aqui é a verdade. Jesus é a verdade. Em João capítulo 14, verso 6, diz Jesus Cristo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade estava diante de Pilatos e ele deu as costas para Jesus Cristo. Diz aqui o verso 38, disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. Deu as costas para Jesus Cristo. Queridos, esta pergunta que Pilatos fez, que é a verdade, continua ecoando através dos séculos. As pessoas ainda estão perguntando: o que é a verdade? Todos dizem que possuem a verdade. Todas as igrejas dizem que possuem a verdade. Mas o que é a verdade? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é a verdade. Mas o que mais é a verdade? Em João 17:17. João 17:17 diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade, de Gênesis a Apocalipse. Sola Escritura. Assim diz o Senhor. O que a Bíblia diz para nós é a verdade. Nós aceitamos a Bíblia completa, como única intérprete de si mesma. Portanto, Jesus é a verdade, porque é o nosso Salvador. A palavra de Deus é a verdade, porque é aqui que está revelada a vontade de Deus para a nossa vida. E o que mais é a verdade? Abra também a sua Bíblia em Salmo 119. Salmo 119 e vamos ver então o verso 142. Salmo 119, verso 142. Leia comigo. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A Bíblia diz que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a verdade. Embora Satanás odeie a lei de Deus, embora ele coloque no coração das pessoas o desprezo para com a lei de Deus, a lei de Deus continua sendo a verdade. E não somente 1 ou 2 mandamentos, mas todos os mandamentos da lei de Deus são verdade. Aqui diz no Salmo 119, verso 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Os 10 mandamentos, todos, incluindo o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Queridos, a verdade inclui Jesus como Salvador, inclui a Bíblia completa de Gênesis a Apocalipse, inclui a lei de Deus, inclui os 10 mandamentos da lei de Deus, sem excluir e sem anular nenhum dos mandamentos. Esta é a verdade. Por isso, quando Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6, voltando para Efésios capítulo 6,
quando Paulo aconselha que você coloque o cinto da verdade, ele está dizendo que você precisa ter esta verdade, a verdade que nos salva, a verdade que nos liberta. Queridos, colocando o cinto da verdade. E o que mais? A couraça da justiça. Roupas antigas e soltas precisavam ser amarradas ao redor da cintura, antes do trabalho ou antes da batalha. Paulo imaginou o crente se adaptando à armadura como um legionário romano, começando com o cinto militar de couro, com gravuras decorativas e fivela. Do cinto pendia uma série de correias de couro cobertas com discos de metal, formando juntos um avental usado como emblema de classificação para efeito visual. Tinha a função de prender o vestuário e manter outros itens no lugar. A verdade não é propriamente dos crentes. A verdade pertence a Deus, é um dom de Deus. Por isso, meu querido irmão, nós temos que vestir o cinto da verdade. Verdade que proclama Jesus como Salvador, que proclama a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o sola Escritura como única regra de fé e prática, a lei de Deus como norma de obediência e todos os mandamentos da lei de Deus. Meu querido irmão, aqui fala ainda da couraça da justiça. Na sequência, em Efésios 6,14, Paulo insistiu que os crentes vestissem a couraça da justiça, assim como o cinto da verdade. Ela é de origem também divina. Toda a armadura de Deus é de origem divina, sendo parte da armadura de Yahvé ou Jeová em seu papel como guerreiro divino. A armadura usada pelos soldados na época de Paulo era feita de malha, pequenos anéis de ferro entrelaçados, armaduras em escamas, pequenas escamas sobrepostas de bronze ou ferro ou faixas de ferro sobrepostas e fixadas. Essa armadura ou couraça protegia os órgãos vitais dos golpes e empurrões do inimigo. De forma análoga, os crentes devem experimentar a proteção espiritual oferecida pelo dom divino da justiça. Que justiça? A justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único justo e ele nos dá da justiça dele. Existe a justiça imputada e a justiça comunicada. Qual é a diferença? A justiça imputada é aquela que ocorre na justificação pela fé. Quando você abraça a Jesus Cristo como Salvador pessoal, você recebe a justiça imputada. Jesus Cristo coloca em você a justiça dele, declarando-o justo, declarando-o perdoado, declarando-o salvo. Esta é a justiça imputada. Você não fez nada a não ser crer em Jesus Cristo, clamar pelo sangue de Jesus Cristo, e a justiça de Cristo lhe foi implantada. A justiça de Cristo lhe foi imputada. Isto se chama justificação pela fé. É o início da vida cristã. Porém, queridos, agora, justificados pela fé, salvos em Jesus Cristo, nós temos que continuar tendo relacionamento diário com Jesus Cristo através da comunhão, permanecendo em Cristo. E aí, nesta comunhão diária com Jesus Cristo, você continua recebendo a justiça de Cristo, agora através da comunicação. Esta segunda fase é chamada de justiça comunicada, porque agora existe uma profunda amizade entre você e Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. E agora você diariamente adora Jesus Cristo, canta louvores a Jesus Cristo, confessa os seus pecados a Jesus Cristo e você continua recebendo a justiça de Jesus comunicada a você pelo relacionamento que você tem, relacionamento que é chamado de santificação. Na santificação, a justiça nos é comunicada. Queridos, a justiça de Jesus Cristo nos é comunicada diariamente. Diariamente nós somos revestidos da justiça de Jesus Cristo. Esta é a obra do Espírito Santo. Comunicar para você a justiça que nos faz justos,
homens e mulheres justos, justificados, salvos, dando para você e a mim a certeza da salvação em Jesus Cristo. Cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos preparados para a guerra, dependendo inteiramente do nosso comandante Jesus Cristo. Aleluia!